A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado número 2. Nós estamos na aula de número 11, o discípulo e a Santa Ceia. O texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Aliás, capítulo 11 de 1 Coríntios inteiro trata sobre esse tema, mas o verso 26 vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você já participou da Santa Ceia? Se ainda não é batizado nas águas, você ainda não participou, mas você já presenciou? E você entendeu o que significa? A aula de hoje, ela serve justamente para te dar essa instrução, esse discipulado sobre o significado e a importância da Santa Ceia. A Santa Ceia, qual o significado dela? Ela é uma cerimônia, uma ordenança de Jesus. Falei para ti na aula passada que Jesus tinha deixado duas ordenanças para os discípulos: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Ela é uma ordenança que simboliza a morte de Jesus em nosso lugar, na qualidade de Cordeiro Pascual, sacrificado para nos livrar da morte. Então a Santa Ceia, ela é uma representação, um simbolismo da morte do Senhor. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças, tomou o cálice e deu graças, e repartiu entre os seus discípulos e disse: fazei a mesma coisa até que eu venha. Ele ainda não voltou para buscar a sua igreja. Por isso, nós continuamos fazendo o mesmo ato que Jesus iniciou ali no Monte das Oliveiras. Então, qual o significado da Santa Ceia? Ela simboliza a morte do Senhor Jesus em nosso lugar. Para que ela foi instituída? Para que a igreja mantivesse esta comunhão. Qual é a finalidade dela? Fazer a igreja lembrar da morte do Senhor. Isso é muito importante. O culto de Santa Ceia que você participará após batizado nas águas, você vai com a lembrança da pessoa de Jesus e do sacrifício de Jesus. A finalidade do culto é este: fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Fazer isto em memória de mim. Então, o ato da Santa Ceia, que é um ato muito importante, não é brincadeira, é um culto mais importante de todos os cultos. Ele existe para nós relembrarmos o fato mais importante da cristandade, o fato mais importante do Evangelho. Jesus, um dia, veio em carne, habitou entre os homens, mesmo sendo Deus, e sacrificou-se por mim e por você para pagar o salário do pecado, que é a morte. Esta é a grande importância da Santa Ceia e a grande finalidade da Santa Ceia: lembrar do sacrifício de Jesus. Quais são os elementos que constituem a Santa Ceia? São dois: o pão e o suco de uva, o fruto da vinde, que foi o que Jesus de fato bebeu, o suco de uva, e repartiu entre os seus discípulos. O pão, ele vai simbolizar o corpo de Jesus. Ele não é o corpo de Jesus literalmente. Cuidado, que pode chegar para você o ensino de alguma instituição que vai dizer que no momento da Santa Ceia o pão se transforma literalmente no corpo. Não. Ele é apenas um simbolismo. O pão é pão mesmo, pedaço de pão. Ele vai simbolizar, representar o sacrifício, o corpo de Jesus, que foi moído, partido. Por isso o pão é rasgado, cortado. O corpo de Jesus foi partido, foi machucado. E o pão, ele vai simbolizar o corpo de Jesus.
O suco de uva, ele vai simbolizar, representar o sangue de Jesus derramado, que cobriu os nossos pecados. Ele não é literalmente, mesmo depois de orar, ele não é literalmente o sangue de Jesus. Ele é uma representação. Então, quais são os elementos? O pão e o suco de uva. O pão simbolizando o corpo, o suco de uva num cálice, simbolizando o sangue. Quem deve participar? Deve participar aqueles que são batizados nas águas, que já entregaram sua vida a Jesus e já simbolizaram para o mundo que querem ser servos de Deus. Pessoas na sua consciência plena do que significa o sacrifício. Isso significa que a criança não participa de Santa Ceia, porque ela não entende o significado da morte de Jesus. Ela não tem essa consciência, ela não consegue ter esse juízo, fazer um juízo de valor. Por isso também, que criança não é batizada nas águas. O batizado nas águas é aquele que entende que é pecador e que precisa de uma nova vida com Cristo. E decidiu entregar sua vida com Cristo e decidiu imergir nas águas, dizendo para todo o mundo que ele está mudando de vida. Como a criança não tem essa consciência, ela não participa do batismo nas águas e ela não participa da Santa Ceia. É dado para crentes batizados. Tem que participar como? Com discernimento. Você tem que entender o que é o ato. O ato é para rememorar o sacrifício de Jesus. É um ato de contrição. Tem que ter um exame de consciência. Você tem que entender se você está honrando a Deus ou não, no qual será dada a oportunidade de você pedir perdão dos seus pecados. Tem que ser feito com reverência. Santa Ceia não é para brincadeira. Santa Ceia não é para baderna. Nenhum culto é, na verdade. Não deve ser. Deve ser feito com reverência. O pão deve ser respeitado, o cálice deve ser respeitado, e justamente nessa ordem. Primeiro o pão, após o cálice. Ah, posso inverter? Não, você não pode inverter. Foi a ordem que Jesus deixou. É uma ordenança. É uma ordem de Jesus. Entenda que se você desobedece, você está desobedecendo diretamente uma ordem de Jesus. Aí ele dizer, faça isso, e você dizer, não faço, vou fazer diferente. É um atrevimento. Você compreende? Reverência deve-se ter. O texto de 1 Coríntios 11, inclusive, cita que a falta de discernimento e a falta de reverência faz com que hajam muitos fracos, doentes e que dormem. Por que fraco, doente que dorme? Porque não está respeitando o ato. Que fala da morte de Jesus, é um desrespeito à divindade. Por ser um desrespeito à divindade, pessoas ficam fracas espiritualmente. Porque estão desonrando o nome de Deus e o sacrifício de Jesus. Fica fraco, doente e dormente espiritual. Não está atentando para o que acontece. Isso é um passo para o desvio, para a apostasia. Por isso que a Santa Ceia deve ser tomada com a devida reverência. Pelo ato que ela significa e que eu já te expliquei na aula de hoje, pelos textos que vimos. Fazemos isso até quando? Até quando ele volte. Com a posologia, quantas vezes? Geralmente as igrejas fazem uma vez por mês, com algumas variações. Há denominações que vão fazer uma vez por ano, ou vão fazer uma vez por semana. Isso varia, mas a Bíblia não entra na posologia. O que Jesus falou foi, até que eu volte. Ele ainda não voltou, é importante nós repetirmos o ato. A questão não está na quantidade de vezes. A questão está no ato em si e na reverência que se faz a esse ato e no entendimento do que significa, do que representa esse ato. Sempre colocando como carro-chefe, como assunto principal,
é uma ordenança. Ela deve ser feita. Ela é importante ser feita. Amém? Compreendeu essa mensagem? Você tem mais alguma dúvida sobre Santa Ceia? Pode colocar pergunta também nos comentários da aula. Que dúvida você tem a respeito de Santa Ceia que não foi respondida nessa aula, que precisa ser respondida? Fala comigo. Que Deus em Cristo te abençoe.